Olá pessoal, eu sou o Max Bon, estrategista de ações da Nomos e você está no Chama o Max em 5 minutos. Hoje eu vou falar sobre um método de avaliação de empresas, tá? É um jeito simples, fácil para você comparar ações de companhias listadas em bolsa, tá? É análise por múltiplos, tá? Aqui tem uma regra básica: quanto menor o múltiplo, mais barata está a ação. E eu selecionei aqui 3 múltiplos que são os mais utilizados, mais conhecidos, não só aqui no Brasil, no mundo todo, tá bom? Então vem comigo no Chama o Max em 5 minutos de hoje. Bom, vamos lá. 3 múltiplos, né, que são os mais utilizados, né, no mercado financeiro, tá? Primeiro deles, preço sobre lucro. O que quer dizer o preço? Preço é o valor de mercado daquela empresa ou o preço da ação. Tanto faz você utilizar sobre a ótica da ação ou sobre a ótica da empresa. Não tem problema nenhum, tá? Então, preço sobre lucro, preço, valor de mercado sobre o lucro projetado, tá? Valor de mercado sobre o lucro projetado. Ou preço da ação sobre o lucro por ação, tá? Quanto menor esse preço-lucro, mais barato está uma empresa, ou mais barato em relação ao seu histórico, tá? Isso a gente também utiliza muito para saber se aquela empresa está nos múltiplos mais descontados da sua história, tá? E o que quer dizer exatamente preço sobre lucro, essa razão? Significa quantas vezes o lucro acumulado vale uma companhia. Eu vou dar um exemplo. Digamos que uma empresa valha 10 bilhões de reais, tá? E ela tem um lucro projetado de 1 bilhão, tá? Quantos lucros desses para atingir os 10 bilhões de reais de valor de mercado? São 10 lucros, ou seja, 10 vezes, tá? Quanto menor esse indicador, significa que ela vai precisar de menos lucros para se chegar no valor da companhia. Então, empresas que têm esse múltiplo baixo, ou seja, negociam a 5 vezes preço-lucro, significa que ela vai tomar 5 anos, tá, de lucro para chegar no valor dela, tá? Então, preço-lucro hoje é o indicador, é o múltiplo mais usado no mercado aqui e lá fora, tá? Lá fora principalmente, lá fora usam muito preço-lucro, tá bom? Segundo múltiplo, tá? Para você analisar uma empresa é o EV/EBITDA. Lembra da última aula? EBITDA é a geração de caixa operacional de uma companhia. E aqui vale o mesmo raciocínio do preço-lucro, né? EV é o preço, na verdade, é o valor de mercado daquela companhia mais a dívida líquida, é o valor da empresa, ou seja, é o valor de mercado mais o que ela tem de dívida, tá? Então, EV, valor da empresa, sobre EBITDA projetado. Mesma lógica aqui, quantas vezes o EBITDA acumulado vale uma empresa, ou seja, então uma Vale, por exemplo, que negocia a 3,5 EV/EBITDA, significa que o EBITDA de 3 anos e meio da Vale corresponde ao valor da empresa Vale, tá? Uma Gerdau, por exemplo, que agora está negociando a 3 vezes EV/EBITDA, significa que o EBITDA, a geração de caixa operacional de 3 anos da Gerdau, equivale ao valor da empresa Gerdau, tá? Quanto menor esse múltiplo EV/EBITDA, mais descontada, mais atrativa está a empresa. E o terceiro múltiplo, que é um múltiplo muito utilizado para você comparar bancos e instituições financeiras, é o preço sobre valor patrimonial, tá? E aqui tem uma regra, né? Se a ação tem um preço-valor patrimonial acima de 1 vez, ou seja, vale mais do que o patrimônio líquido dela, significa que ela está sobrevalorizada. Se aquela companhia vale menos do que 1, ou seja, abaixo do patrimônio líquido, significa que ela está subavaliada, está subvalorizada, tá? Então, por exemplo, um Bradesco hoje em dia negocia 0,7 do seu patrimônio líquido, ou seja, abaixo de 1, tá? Subavaliado, subvalorizado. Banco do Brasil também negocia 0,8, tá? Abaixo do seu patrimônio líquido. O Itaú, como vem se valorizando, vem mostrando resultados consistentes, já negocia a um múltiplo um pouco mais elevado, 1,5, 1,6, tá? Então, mas aqui segue a mesma lógica. Quanto menor
o múltiplo, preço, valor patrimonial, mais descontado, tá? Essa ação, tá bom? E aí, aqui eu resumo exatamente o que é a análise por múltiplos, né? Um método simples de valuation que visa comparar ações de empresas para identificar qual delas está sub ou sobreavaliada, né? Então esse é um método simples, né? Um jeito simples de você avaliar se aquela companhia está barata em relação ao seu histórico ou ela está barata dentro de um setor, dentro de um grupo de companhias da bolsa, tá bom? Bom, análise por múltiplos, você vai ouvir falar muito sobre esses múltiplos e pode implementar nas suas análises. Você utiliza um desses múltiplos? Coloca aqui nos comentários quais desses aqui você prefere utilizar na hora de tomar sua decisão de investimento. Um grande abraço e até o próximo Chama o Max em 5 minutos. Tchau, tchau.